Agora, no início do mês de julho, vai fazer um ano daquela grande operação policial realizada em várias cidades de forma simultânea, denominada de Operação Cartola, fruto de uma investigação que a Polícia Civil do Estado havia iniciado em setembro do ano anterior, setembro de 2010. Ao longo desse processo, por existirem suspeitas de envolvimentos de prefeitos, as investigações da Operação Cartola foram para a Procuradoria dos Prefeitos do Ministério Público Estadual, de acordo com determinação da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Um pedido feito pela Procuradoria Polícia Civil em fevereiro gerou uma série de novas diligências, cujo trabalho foi concluído nesta segunda-feira e entregue à Procuradora Eva Margarida Brinques de Carvalho, no Ministério Público Estadual. No relatório, uma série de recomendações a respeito do futuro da Operação Cartola, agora no âmbito do Ministério Público. E para a gente falar sobre a conclusão do trabalho da Polícia Civil, está na linha conosco o delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, delegado Joebert Nunes. Delegado, um bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Carolina. Bom dia. Delegado, a Operação Cartola teve início em setembro de 2010, depois de uma denúncia envolvendo um esquema de subcontratação e superfaturamento a partir de uma agência de publicidade contratada por prefeituras. A Polícia Civil, antes de mais nada, ela conseguiu comprovar a existência desse esquema? Exatamente, André. Quando falaste, essa investigação policial iniciou-se em setembro de 2010 e ela possuía o desiderato de investigar eventuais fraudes, eventuais irregularidades penais nos contratos que essa empresa de publicidade mantinha com diversos órgãos do Executivo Municipal. O que nós fizemos? Começamos a realizar várias diligências, onde nós já apuramos que havia indícios de fraude, onde vários desses contratos eram superfaturados, segundo a visão da polícia, e havia um envolvimento de servidores públicos nesse esquema. Foi que então nós representamos perante o juízo de Alvorada, a época competente para o feito, pela expedição de várias mandados de busca e apreensão em diversas prefeituras, com o objetivo de apreender documentos que pudessem comprovar as nossas suspeitas. Bem como representamos à época pela prisão temporária de várias pessoas, só que essas últimas foram todas indeferidas porque entendia o juiz que não havia elementos para tanto. Aí foi desencadeada a operação com o efetivo da Polícia Civil e com base nisso aprendemos vários documentos. O que ocorre é que tomamos paralelamente diversas medidas cautelares e foram apontados o envolvimento ou possível envolvimento de chefes do Poder Executivo. Bom, por isso que o caso foi remetido à 4ª Câmara, é isso? E o caso foi para a 4ª Câmara e, chegando à 4ª Câmara, foi que o desembargador relator entendeu que não poderia mais, a partir daquele momento, a polícia continuar a investigação e sim somente a Procuradoria de Justiça que atua perante a 4ª Câmara. Bom, aí houve um pedido por parte da Procuradoria à Polícia Civil para que fizesse novas diligências. Novas diligências, e as quais foram todas elas entregues na data de ontem com inquérito, na verdade exposto em 20 volumes, com o resultado de todo esse trabalho. Bom, delegado Joebert Nunes, qual é a recomendação da Polícia Civil acerca dos prefeitos dos 8 municípios envolvidos na operação policial realizada em julho do ano passado? Bom, dentro desse prazo, nós ali recomendamos, na verdade, um possível pedido de prisão preventiva para um chefe de Poder Executivo e outras 17 pessoas, ou se não, quanto àqueles que ocupam funções públicas, o imediato afastamento cautelar das funções com base no artigo 319, do Código de Processo Penal. Bom, o senhor fala em prisão preventiva de um chefe de Poder Executivo. Qual prefeito o senhor se refere, delegado? É o prefeito do município de Alvorada. Nós sempre recomendamos ali seja representado pela prisão preventiva ou o imediato afastamento dele do cargo, devido a suspeitos que recaem sobre a pessoa dele, bem como de todos os outros integrantes desse esquema. Por que é uma sugestão que é encaminhada pela polícia e não um indiciamento? Veja bem, tendo em vista que toda a investigação, por decisão da 4ª Câmara, tramitou a partir daí na Procuradoria de Justiça, entendemos nós que o delegado, nesse caso, não poderia indiciar e não pode nem ele representar por medidas cautelares.
porque toda investigação agora está a cargo do Ministério Público, nesse caso. Então, nós temos relatório somente fazendo as recomendações e expondo o entendimento da Polícia Civil sobre a culpabilidade de cada um dos envolvidos. Bom. Nós entendemos que há elementos para prisão preventiva ou de um modo subsidiário para pelo menos afastamento cautelar do prefeito do município de Alvorada do Carmo, prefeito Carlos Brum, e também recomendamos contra outros 3 prefeitos, Parobé. Prefeita Gilda Kiss, qual é a recomendação em relação à prefeita de Parobé? A prefeita de Parobé, nós entendemos que há elementos também para a sua responsabilização penal, ou seja, para que ela seja futuramente denunciada, mas recomendamos a quebra do sigilo bancário e fiscal da prefeita de Parobé, bem como do prefeito de Canela e do prefeito de Tramandaí, também assim recomendamos. Prefeito de Canela, prefeito Constantino Orzolim, prefeito de Tramandaí, prefeito Anderson Hofmeister. Isso, a gente aí, no caso desses 2 últimos, nós entendemos que devem ser ainda perquiridos alguns elementos para verificar se há ou não eventual relação com esse esquema. Então seria muito prematuro nesse espaço nós manifestar nesse sentido. Mas a gente recomenda, quanto a algumas medidas cautelares para assim comprovar se há ou se não há. Isso é uma obrigação nossa até. Agora, delegado Joebert, o senhor fala também em que foi sugerido o pedido de prisão de outros 17 servidores. São todos eles ligados à Alvorada? São servidores? As pessoas vinculadas à agência de publicidade também estão com essa solicitação, essa sugestão de prisão pedida pela Polícia Civil? Exatamente. Dentre esses 17, André, existem servidores, empresários e outras pessoas que estão envolvidas com o esquema. Nós entendemos que, bem como os próprios donos da empresa essa de publicidade, são os proprietários, sugerimos também a prisão preventiva deles, sugerimos a prisão preventiva de familiar do prefeito de Alvorada, bem como de outros empresários, servidores públicos e também outros terceiros ali que nós averiguamos que não são nem empresários, não são servidores, mas facilitavam a articulação. Agora, então, está nas mãos do Ministério Público analisar também, se assim entender, representar pela prisão, ou se entender que não há elementos para prisão, pelo menos representar pelo afastamento cautelar dos cargos públicos dessas pessoas. Bom, no caso específico dessas pessoas que não têm foro privilegiado, também a Polícia Civil não pode indiciá-los. Esse trabalho tem que ser feito pelo próprio Ministério Público. Exatamente. É o que a gente chama no processo penal de competência por conexão, por continência, forte nos artigos 76 e 77 do CPP, bem como por foro da porta constitucional estadual, quando há, no caso, uma pessoa com foro privilegiado, que no caso é prefeito, o processo vai todo correr na 4ª Câmara, pela conexão e continência vai tudo para a 4ª Câmara e todos respondem o processo lá. Se eventualmente o prefeito vem a sair do cargo, aí o processo sai do tribunal e volta para de primeira instância. Uhum. Agora, delegado Joebert, essa operação da Polícia Civil, até por trabalhar no campo da política, o que não é muito comum, não era muito comum até então na Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, ela foi muito criticada ao longo do processo. Qual foi o resultado desse trabalho? Quantos volumes vocês entregaram ontem ao Ministério Público? Quantas páginas de documentos, de provas foram anexadas? Olha, nós temos um total aí de 20 volumes de investigação, dispostas em aproximadamente 4.500 páginas. E realmente, para segunda razão, as provas são contundentes. Nós temos laudos periciais que comprovam, por exemplo, fraude em processos licitatórios. Nós temos ali comprovação indubitável do pagamento de propina a servidores públicos. Temos ali também, de forma indubitável, que comprova que um especulado desvio que a prefeitura, por exemplo, de Alvorada, beneficiava parentes para a prestação de serviços. Nós temos a falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particulares, tudo, segundo a nós, devidamente comprovado. Agora, o fato da Polícia Civil de até então não atuar muito perante esse tipo de delito, dava-se exatamente a grande atribuição constitucional que nós temos. Mas por força da direção superior da nossa corporação, cada vez mais a Polícia Civil agora tem investido nesse tipo de investigação e sempre em parceria com o Ministério Público de Contas,
o Ministério Público Estadual como o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, delegado Joébert Nunes, titular da Delegacia de Crimes de Repressão a Crimes Fazendários aqui no Rio Grande do Sul. Delegado, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia, um bom trabalho ao senhor. Bom dia e obrigado.